Olá, está no ar mais um Nuclearcast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABEDAN, a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio Francisco Rondinelli, presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Como vai, Rondinelli? Bem, o prazer é meu estar aqui podendo falar um pouco sobre o nosso setor nuclear. Maravilha. Vamos começar do começo. Como o Ótimo. senhor enxerga a evolução do programa nuclear brasileiro ao longo dessas 4 décadas que eu sei que o senhor está na CNEM? Não, assim, eu vou aproveitar e voltar mais um pouquinho, tá? Eu gosto sempre de contar essas histórias. O nosso grande inspirador na área nuclear foi o almirante Álvaro Alberto. Na verdade, ele era um professor da Escola Naval, um pesquisador, tem várias pesquisas na área de química, e ele chefiou a delegação brasileira na primeira conferência da ONU para a Energia Nuclear de 1947. E lá ele teve uma liderança tão forte que ele foi eleito presidente da conferência. Foi presidente durante 2 anos. E o Álvaro Alberto ele propôs uma série de medidas para o setor nuclear mundial ali, inclusive a criação do Organismo Internacional para a Governança da Área Nuclear, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Ela foi criada 10 anos depois pelo presidente Eisenhower, mas foi uma proposta assim, visionária do Álvaro Alberto. Então, por isso que nós temos a Central Nuclear Álvaro Alberto, Submarino Nuclear Álvaro Alberto. Ele é realmente um ícone. Tivemos outros, por exemplo, o professor Hervásio de Carvalho, que era o presidente da CNEM quando eu comecei a trabalhar lá há 40 e poucos anos atrás. Ele foi o primeiro engenheiro nuclear do mundo, porque quando a Universidade da Carolina do Norte abriu o doutorado em engenharia nuclear, na década de 50, vários profissionais do mundo inteiro se inscreveram, inclusive o Hervásio. E ele foi o primeiro a concluir o curso, a apresentar a tese de doutorado. A Universidade da Carolina do Norte enviou uma carta para o governo brasileiro informando: acabamos de emitir o primeiro diploma de engenheiro nuclear do mundo. Então, professor Hervásio de Carvalho. O Brasil sendo pioneiro. O Brasil sendo pioneiro. E sempre foi assim. Nós tivemos várias lideranças no setor, temos até hoje várias lideranças no setor nuclear e que são reconhecidos internacionalmente. E a gente iniciou um programa nuclear na década de 60, avançamos um pouco na década de 70. O Brasil tem essa dificuldade de conduzir programas de longo prazo, porque tem mudança de governo, tem mudança de conjuntura, então isso é uma deficiência nossa que a gente precisa resolver. Mas a gente avançou, né? Implantamos 2 usinas nucleares, estamos com uma terceira aí que eu espero que a gente possa concluir brevemente, pelo menos nos próximos 5 anos. Tudo no nuclear é médio para longo prazo. Então, concluir a Angra 3, avançamos na mineração de urânio, agora vamos iniciar a mineração lá em Santa Quitéria, no Ceará. Temos outras ocorrências também com potencial muito grande. E desenvolvemos uma indústria, produzimos combustível, enriquecemos, não ainda na capacidade que o país merece e precisa, mas a gente vai chegar lá. Perfeito. Para quem está de fora, a energia nuclear ainda pode parecer um tema muito distante ou controverso. Como o senhor explicaria, assim, de forma simples, o papel da energia nuclear para o Brasil? Olha, eu vejo assim de uma forma muito objetiva. Acabei de falar isso aqui na mesa que eu participei. O Brasil tem hoje já identificado um potencial de urânio para abastecer 10 a 12 usinas nucleares de grande porte, tipo Angra 2, e ainda atender demanda dos programas de desenvolvimento, como o submarino nuclear, o reator multipropósito, nossos reatores de pesquisa. Então, nós já temos urânio identificado para isso. Se nós pensarmos em 10, 12 usinas nucleares, o Brasil necessitaria aí de uns 40 anos para implantar 10 a 12 usinas nucleares, 40, 50 anos, como eu estou falando. Tem que ter uma visão de longo prazo. Sim. No setor nuclear. Então, eu vejo a participação da geração nuclear nesse horizonte, né, de 40 anos, plantarmos no país 10 a 12 usinas. Nós já temos 2, não tem uma terceira. Mais 9, a gente chega a 12. Então, com isso, você vai dotar o país de uma capacidade de geração térmica da ordem de 10% da necessidade. O Brasil é rico. Talvez um problema do Brasil é que ele é muito rico em opções energéticas. Então, ele fica ali
Sem saber o que dividido fazer com tanto por tanto, recurso, tanto né? recurso. Então, avançamos muito na hidráulica, mas já está se esgotando. Estamos avançando bem em eólica e solar, mas essas fontes renováveis, elas têm um problema da intermitência. Tivemos alguns apagões em função disso. Então, você precisa ter uma complementação que a gente chama de regulável. É uma complementação térmica. E a gente tem a opção, por exemplo, de gás do pré-sal, temos biomassa. Então, se você pensar em 70% renovável, que o país é muito rico nisso, e 30% regulável, desses 30%, 10% nuclear iam dar uma estabilidade para o sistema brasileiro. Por isso que eu estou falando de 10, 12 usinas nucleares, para alcançar esses 10% de uma energia firme, econômica, porque outro tabu da área nuclear é que a energia nuclear é cara, ela não é cara, ela tem que ser olhada numa perspectiva de longo prazo. Mas depois que você amortiza o investimento numa usina nuclear, ela passa 40 anos gerando a energia mais barata que você pode gerar. Equivale, por exemplo, a qualquer eólica ou qualquer solar. Porque o combustível nuclear ele é relativamente barato. O urânio tem uma densidade energética muito grande. E a Então, gente domina o ciclo do a gente urânio, domina né? o ciclo do urânio. A gente não tem capacidade industrial, mas a Uhum. gente tem a capacidade tecnológica. Perfeito. E um ponto que gera sempre curiosidade nessa área é a questão da segurança, né? Como a nem trabalha para garantir que as usinas do Brasil sejam seguras? É. Vamos lá, a gente tem um desafio, que a gente nunca garante que a segurança, a gente garante que estamos fazendo tudo o que se conhece para ter segurança. E isso implica numa necessidade de sempre revisão e atualização dos procedimentos. Tanto é que no Brasil nós temos zero de ocorrência de acidente nuclear. Nós temos duas usinas nucleares que são consideradas modelo no mundo, elas entregam mais de 90% da sua capacidade. Você, para paralisar a Angra 1 ou Angra 2, para fazer manutenção, você tem que negociar com muita antecedência no Operador Nacional do Sistema, porque elas fazem falta pela estabilidade que elas dão. Então, e nós temos zero de acidente. Isso aí é fruto de uma cultura de segurança nuclear que a CNES, junto com as instituições do setor, promove, né, em termos de formação de recursos humanos, de atualização tecnológica. Então, eu posso dizer que, do ponto de vista das instituições do setor nuclear, o compromisso com a segurança é completo. Ainda no campo das controvérsias, né? Uma preocupação muito comum também que as pessoas falam é em relação ao lixo radioativo, né? Isso. Hoje já existem formas de reutilizá-lo, mas grande parte precisa ficar armazenada, às vezes por séculos, né? Como o Brasil ele tem atuado com essa questão? A gente já tem algumas alternativas no horizonte para mitigar os riscos ou esse tempo de Não, armazenamento? nós temos. Essa questão do armazenamento é muito importante, porque, na realidade, isso é uma medida de segurança, né, também no setor nuclear. Você tem geração de rejeitos radioativos, eu não gosto de chamar de lixo, Uhum. porque lixo é uma coisa que você joga fora, né? E a gente não joga fora. A gente recolhe, a gente trata, a gente armazena e a gente monitora. Então você tem alguns níveis de rejeitos radioativos. Tem baixa e média. Você precisa ir fazer isso por 300 anos, mais ou menos. Mas depois de 300 anos ele desaparece, ele decai, ele deixa de ser radioativo. Você pode devolver para o meio ambiente. Bom, mas 300 anos é muito tempo. Mais ou menos. O convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, tem 400 anos. Uhum. Está lá funcionando muito bem. Para a gente é pouco, né? Para o mundo não é nada. Não é nada. Entendeu? Então, não é um problema você colocar no seu horizonte. Os rejeitos de alta, que na realidade são os combustíveis queimados nas usinas nucleares, a tecnologia hoje faz reprocessamento, então você aproveita uma parte que ainda está ali e não foi utilizada, aí com isso você diminui a quantidade, tá? Você pode fazer isso várias vezes. Hoje já existem algumas tecnologias de reduzir esse volume, essa quantidade e até o nível de radiação, mas realmente numa perspectiva de horizonte temporal, mas eu vou ter que armazenar por quanto? 4.000 anos? 2.000 anos? Isso sempre gera um medo, uma insegurança. Então, tem se discutido muito a melhor maneira de você fazer esse armazenamento, e não é só isso, o tratamento, que hoje em dia, por exemplo, se você pegar esse rejeito
e der um tratamento de vitrificação, você confina ele numa base de vidro. Uma base de vidro, ela demora 10 a 12 mil anos para se decompor. É mais tempo do que o tempo de decaimento do rejeito, Sim. entendeu? Então, se você confina numa base de vidro, e ele não sai dali, não migra, na base de vidro ele não migra, o rejeito, ele fica confinado. Quando ele deixar de ser radioativo, a base ainda existe, Uhum. entendeu? Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que são os guerreiros de Xi'an, feitos de terracota. Eles têm mais ou menos 2.000 anos e foram encontrados em perfeito estado. Não estavam em perfeito estado porque teve uma ação de destruição intencional. Mas as peças estavam lá, foram reconstruídas, terracota. Não se desmancharam, não migraram nada para o meio ambiente. Entendeu? Então, nesse ponto, a natureza nos ajuda. E a gente tem que saber trabalhar com ela. Maravilha. Não dá para falar sobre o Programa Nuclear Brasileiro sem falar de Angra 3. A gente conversando já citou isso. Depois de tantas idas e vindas, né? Em que pé está o projeto agora e o que a gente pode esperar para Angra 3 no futuro? Angra 3 é preciso ter uma discussão de rever o modelo econômico, o equacionamento. Porque, vamos lá, Angra 3 você precisa de 25 bilhões de reais para concluir a usina. É muito caro, então vamos desistir. Mas aí você precisa de 21 bilhões de reais para não construir. Você tem que descomissionar, você tem que desmontar, você tem que pagar a multa dos contratos. Então, entre gastar 21 bilhões para não fazer nada e gastar 25 para concluir a usina e passar 60 anos gerando energia e dando retorno do capital, eu não entendo qual é a dúvida. Tá? Eu acho que não tem o que pensar. O equacionamento econômico, isso é possível hoje em dia, você buscar um equacionamento de longo prazo. E isso é que precisa ser colocado na mesa, junto ao BNDES, por exemplo. Nós não vamos pagar a Angra 3 em 10 anos, em 15 anos. Nós vamos pagar a Angra 3 em 20 anos. Muito bem. Mas e aí depois? Depois ela passa 40 anos gerando uma energia barata, porque o custo da geração é baixo. 70% da tarifa para pagar o investimento. Depois que você paga o investimento, você tem 70% de mais de lucro. Então, isso que precisa ser colocado na mesa. Uma visão de longo prazo. Negócios nucleares exigem um equacionamento de longo prazo. Perfeito. Outro equacionamento de longo prazo é o urânio, né? Vamos falar sobre urânio. A gente tem as grandes reservas que foram descobertas em Santa Quitéria, no Ceará, mas as opiniões sobre o projeto de extração ainda são divisivas. A gente sabe que o licenciamento já tem mais de 2 décadas, né? Acho que está demorando. Quais são os desafios para a expansão da mineração de urânio no Brasil? Assim, o que o país ele pode ganhar e pode perder assim, nesse mercado, pensando até numa visão global, né? A minha visão particular, que eu tenho levado nas discussões, e vou sempre fazer isso, nosso problema é o marco regulatório. Hoje em dia não cabe mais você restringir o desenvolvimento da mineração do urânio no Brasil através do monopólio. Né? O monopólio tem que trazer um resultado para o país. E não está trazendo. Hoje em dia existem mecanismos de você envolver a iniciativa privada a fazer parte do negócio nuclear. Então, o problema que eu vejo hoje é esse. Nós já temos um potencial identificado, nós temos uma indústria nuclear que é a ANB, de mineração, e ela poderia fazer melhores parcerias com a iniciativa privada para explorar esse potencial que nós temos. Então, o que eu vejo hoje é isso. Marco regulatório, discutindo a forma de atrair e envolver a iniciativa privada na mineração de urânio. Perfeito. E a gente também tem que falar sobre IA, né, quando a gente pensa em energia. A gente sabe que esse avanço contínuo da inteligência artificial tem pressionado a demanda por energia, e já está fazendo isso agora, daqui a uns anos é ainda maior, né? Como o setor nuclear pode atuar nesse cenário? Então, a questão da inteligência artificial, do data centers, são focos de demanda de energia que já estão aí. Os países vão ter que arrumar uma maneira de garantir essa demanda, porque as aplicações são cada vez maiores. Mesmo no setor nuclear, a gente já usa inteligência artificial para melhorar nossos processos produtivos. Né? O que eu vejo é o seguinte, como eu te falei, o Brasil
tem um dilema que ele tem excesso de opções. Tem que escolher as boas opções, na realidade ele tem que escolher todas e ver o melhor mix para otimizar. Então nós temos essa proposta de implantar 10 a 12 usinas nucleares no país, avançar com as eólicas, avançar com a solar, expandindo o que for possível aí do potencial hidráulico, e duas tecnologias que estão surgindo agora, que são os chamados SMRs, que são os pequenos relatores, que eles são muito adequados para essas instalações específicas, instalações que você tem um consumo de energia muito grande. Então você pode instalar um pequeno reator, um SMR, ali próximo daquele centro de consumo e garantir o abastecimento independente do grid. Não, o SMR teria um papel, né, nisso daí, só tem um problema, nós ainda não temos SMR. Ele está em desenvolvimento. Tá? Quando é que nós vamos ter? Ninguém consegue dizer. Tá? Existem promessas, perspectivas, protótipos, mas aqui nem se colocou um desafio junto com uma empresa privada, uma parceria público-privada, de desenvolver não um SMR, mas um pequeno reator. Pequeno mesmo. Porque o SMR, o small, não tem nada de pequeno. Entendeu? É Só um nome. reator de 30 metros de altura, só tem um nome. Entendeu? Ele é pequeno porque ele é de 300 megas. Angra 2 são 1.400 megas. Então, ele é uma ordem de grandeza menor. Por isso que é chamado de pequeno. Mas não cabe aqui dentro. Não, é pequeno só no nome e ele ainda está em desenvolvimento. Então, a perspectiva que eu vejo, o Brasil deve avançar com o conhecimento tecnológico que tem para desenvolver, incorporar SMR no país, destinado a esses centros de grande demanda, mas olhar também esse projeto que a gente começou a desenvolver, que vai ter um financiamento da FINEP, que é de um micro-reator. Um reator de pequeno porte. Se você juntar 5, 4, você chega perto de um SMR. Perfeito, que eu já ia perguntar para o senhor sobre os SMRs, o senhor já me respondeu do reator multipropósito também, então é bom que a gente já Isso. que realmente tem muita relação, né, sobre com essa oferta e essa demanda, e Isso. vários relatórios de tendência já apontam que esse é o futuro, é a Isso. grande aposta, né. O Brasil ele está buscando esse cenário, então, Tá entrar nesse participando. mercado. O Brasil participa de vários fóruns internacionais, enviamos vários profissionais nossos do setor. Estamos trabalhando com as universidades, onde tem formação em engenharia nuclear e pós-graduação, para incentivar a formação de novos profissionais para ingressarem no setor com essa perspectiva. Perfeito. E para fechar, olhando para o futuro, né, qual a estratégia do programa nuclear brasileiro para os próximos anos? Então, isso eu acabei de falar aqui no painel. A proposta que eu vejo é dividirmos esse programa nuclear em 3 fases: curto, médio e longo prazo. Curto prazo, que não é tão curto, é até 2035. Nós temos alguns resultados que a gente pode conquistar até 2035. Angra 3, por exemplo. Não, Angra 3 tinha que estar colocado no programa para ser concluída, buscar o financiamento necessário e fazer. Investir na nossa capacidade industrial do ciclo do combustível. Enriquecimento, por exemplo. Nós temos uma tecnologia nacional, que é a tecnologia que a Marinha desenvolveu, importantíssima, uma das melhores do mundo. Mas a Marinha não é uma fábrica de centrífugas. Então, construir um modelo em que a Marinha possa transferir essa tecnologia para uma indústria, pode ser uma empresa pública, a própria INB, ou constituir uma subsidiária, para ser a fábrica de centrífugas. Porque você precisa fabricar centenas de centrífugas por ano para poder criar a capacidade industrial de enriquecimento. E esse não é o papel da Marinha. A Marinha produz centrífuga para o seu programa nuclear para garantir o abastecimento submarino. Está ajudando aqui nem no combustível para o reator multipropósito, mas são pequenas quantidades. A CNEM já recebeu várias demandas de algumas empresas estrangeiras interessadas em adquirir combustível do tipo SMR, combustível que eles chamam de raleu, que é o que vai abastecer o nosso reator multipropósito, e também vai ser usado no submarino, querendo comprar para os seus SMRs. Mas a gente não tem capacidade de fornecer, capacidade industrial. Então eu vejo que até 2035 nós deveríamos trabalhar em capacidades industriais. 2035, 2045, vamos avançar, por exemplo, flexibilizando o monopólio, a iniciativa privada está participando, vamos abrir novas frentes de exploração de urânio. E vamos transformar esse urânio em um valor agregado. Não vamos vender minério de urânio, vamos vender combustível nuclear, produzido no nosso setor nuclear industrial, para exportação.
Então isso é 2035, 2045. E ao longo desse caminho vamos implantando as nossas 10, 12 usinas nucleares, que vão dar a segurança energética que o país precisa até o final do século. O senhor acredita que o urânio pode ser o novo pré-sal? Não, é o novo pré-sal. A gente tem que saber investir, mas é o novo pré-sal. Realmente estamos falando aí de um potencial enorme. Pensa bem, você garantiu o abastecimento de 10% da demanda elétrica do país. Não é pouca coisa, é muita coisa. Com uma fonte, é muita coisa. E ainda podendo exportar com esse Podendo valor exportar, agregado, claro, né. exatamente. Perfeito. Francisco, Tá muito bom? obrigada. Nada, Foi um prazer satisfação. conversar com o Tá bom, senhor. Prazer também, obrigada à nossa audiência que acompanhou até aqui, a equipe tá da bom. Bedan que está aqui nos bastidores. Até o próximo episódio. Até mais.